Soberano Deus e eterno Pai celestial, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Meu Deus, nesta hora eu entro em Tua presença para gravar esse estudo, Senhor. E eu preciso que o Senhor venha me capacitar. Meu Deus, que o mesmo Espírito que esteve sobre os profetas, sobre os reis, sobre os discípulos e até mesmo sobre a pessoa do Senhor Jesus, o Espírito Santo, que nesta hora Ele esteja me capacitando, porque, meu Deus, o vocabulário humano, ainda que seja perfeito, mas não tem, Senhor, a perfeição, o efeito e a consequência a qual o vocabulário do Teu Espírito possa causar. Meu Deus, então, nesta manhã, nesta hora, eu te peço, me capacita com Teu Espírito para falar, para transmitir esta palavra ao meu irmão, à minha irmã, que vai estar ouvindo esse estudo. Muito bem, você, querido, que vai estar ouvindo esse ensinamento nesta manhã. Aqui quem está falando é o pastor Evaldo Carvalho, de Brasília, Distrito Federal, do Ministério Espírito Santo Revelação e Revolução. Eu gostaria nesta hora de estar nesse estudo trazendo aqui uma palavra que Deus me deu. Essa palavra, ela traz dois temas. O primeiro tema que ela traz é esse: o que fazer para ser ungido por Deus? E o segundo tema que esta palavra traz é este tema também: como manter a unção de Deus sobre mim? Muito bem, queridos, você que vai ouvir essa palavra, eu gostaria de falar aqui nessa manhã sobre a unção. O que é unção, pastor? Unção, querido, não é nada mais, nada menos do que a pessoa do Espírito de Deus te capacitando para fazer aquilo que você não poderia fazer com a força do braço e tocando com vida tudo aquilo que você fizer no reino de Deus. Isso é unção. A unção é isso. E eu gostaria que você entendesse também que Deus tem um propósito quando Ele unge um homem. Deus não unge você para aparecer. Deus não unge para que você diz que é melhor do que o teu irmão, que você é melhor do que ciclano, do que fulano, não. O propósito de Deus ungir um homem ou uma mulher é para que essa pessoa glorifique a Deus e leve as pessoas a glorificar a Deus. E em terceiro lugar, é que essa pessoa, ela traga as pessoas de volta para Deus. Esse é o propósito da unção. E muitas pessoas não estão entendendo isso. Então, querido, outra parte que eu quero dizer para você nessa mensagem, com o tema dessa mensagem que Deus me deu: o que fazer para ser ungido por Deus? Porque há dois tipos de unção: a unção feita pelo homem e a unção dada por Deus. A unção realizada pelo homem é aquela unção que confirma o seu chamado para o ministério. É a unção que confirma o seu chamado para o ministério pastoral, para o ministério evangelístico, para o ministério apostólico, para o ministério de bispado. Essas são unções de confirmações feitas pelo homem, a unção natural, aonde um homem unge você com azeite que representa a pessoa do Espírito. Mas é uma unção natural, a unção feita pelo homem.
A Bíblia diz que há uma unção que essa não é dada pelo homem, ela é dada por Deus. Eu vou citar para você 2 exemplos dessa unção, 3 aliás. O primeiro exemplo que eu quero citar está no Velho Testamento. A Bíblia diz que quando o profeta Samuel, ele foi até a casa de Jessé, e ali, quando Davi estava ali no meio dos seus irmãos, a Bíblia diz que então agora o profeta Samuel, ele pega o azeite que estava no chifre, derrama sobre a cabeça de Davi. Ali, fisicamente, era uma unção, uma confirmação do chamado de Davi para rei, para governar em Israel como rei. Mas havia uma outra unção. Havia 2 tipos de unção ali. A unção de confirmação para o chamado do reinado e a unção por Deus. Porque a Bíblia diz que a partir daquele dia o Espírito de Deus se apoderou dele, como aconteceu com Saul. Então houve a unção de confirmação, chamado para o reinado, e houve a unção dada por Deus. Querido, outro exemplo, no Velho Testamento, a Bíblia diz que Deus havia chamado um homem, escolhido um homem desde o ventre da sua mãe, chamado Sansão. Sansão, ele não foi ungido pelo homem. Sansão, ele foi ungido pelo próprio Deus. Por isso que a força que havia em Sansão, ela não vinha do homem, ela vinha de Deus. Então, outro exemplo claro. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo 38. A Bíblia diz que assim como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com espírito e com poder. Então, olha Deus ungindo o próprio Jesus. Agora, querido, nós estamos vivendo uma época em a qual há muitas unções sendo feitas, há muitas unções sendo realizadas. Mas muitas das vezes, querido, nós ficamos no campo somente da unção, da confirmação para o chamado ministerial. Nós não passamos além dessa unção. Nós ficamos somente na unção do campo do chamado para a confirmação para o ministério. Você foi ungido a pastor, você foi ungido a presbítero, você foi ungido a evangelista, você foi ungido a apóstolo, você foi ungido a bispo, e você permanece só com essa unção. Você não avança para a unção que vai além da unção da confirmação para o chamado ministerial, para o chamado a qual Deus te chamou. Então, querido, como é que eu posso fazer, pastor, para alcançar essa unção? Como é que eu posso passar da unção natural, que é a unção a qual o pastor derrama sobre a cabeça de um evangelista, sobre a cabeça de um pastor, confirmando o seu chamado? Como é que eu posso passar dessa unção para a unção dada por Deus, a unção chamada, a unção de Deus mesmo? Eu quero mostrar para você nessa hora. Há uma diferença de ser ungido pelo homem e ungido por Deus. Por isso que Deus me deu esses 2 temas. O primeiro é: o que fazer para ser ungido por Deus? O que fazer para ser ungido por Deus? Para ser ungido, querido, para confirmação para o ministério, o seu pastor vê você. Ele olha, vê sua dedicação. Ele vê você sobressaindo. Então ele vê que você tem um chamado. Ele ora, Deus confirma e vê que você tem um chamado. Então automaticamente ele te unge para a confirmação do chamado. Mas há uma diferença agora. O que fazer para ser ungido por Deus? Para ser ungido por Deus, querido, muitas pessoas pensam que a unção de Deus, ela só vem simplesmente porque você ora, porque você jejuma, porque você se martiriza jejuando, orando, subindo ao monte, né?
lendo a palavra, são ingredientes que vão fazer com que você receba a unção. Agora, querido, você pode fazer tudo isso. Você pode se martirizar, orando, jejuando, lendo a Bíblia, passando madrugadas e madrugadas orando, e porém, não ser ungido por Deus. Permanecer só com uma unção da confirmação do chamado para o ministério. Como isso, pastor, pode acontecer? Vamos lá para a palavra. No livro de Salmo, capítulo de número 45, versículo 7, a palavra de Deus diz assim, olha: Tu amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que todos os teus companheiros. Então, querido, se você for um homem que ora, que jejuma, que se martiriza, que faz todos os rituais religiosos e tem a unção que é dada por Deus também, mas que só recebe a confirmação do chamado ministerial que o homem te ungiu, mas você não abandona o pecado, não odeia o pecado, querido, você não vai ser ungido por Deus. Você não vai receber a unção de Deus. Deus não pode ungir um homem no pecado. Deus não pode ungir um homem que ama o pecado. Deus só unge quem ama a justiça e a santidade. O que fazer para ser ungido por Deus? O tema do nosso estudo. Primeira coisa, amar a justiça. Nunca, querido, nunca no dia que você fazer pacto com a injustiça, enquanto você fizer pacto com a injustiça, enquanto você tiver uma aliança com a injustiça, Deus não pode te ungir. Deus não pode te ungir. Eu vou confirmar isso. Deus não pode te ungir. Deus não pode ungir um homem. Deus não pode ungir uma mulher que tem pacto, que tem aliança com a injustiça. Mas Deus vai ungir um homem que tem pacto, que tem aliança com a justiça. O que é justiça? Justiça, querido, é correção. Quando você traz uma correção para alguém, alguém está no erro, e você corrige aquela pessoa, você está sendo justo, você está praticando a justiça. Outra coisa que é justiça, retidão. Quando você faz algo correto, algo sincero, algo que agrada a Deus, você está praticando a justiça. Outra coisa, fazer o que é direito e justo. Quando você faz o que é direito, você está praticando a justiça. Quando você está sendo justo, você está praticando a justiça. Então você está no caminho para ser ungido por Deus. Você está no caminho para passar da unção da confirmação para o chamado ministerial, para a unção divina, a unção que o próprio Deus vai te dar, que é nada mais, nada menos, a capacidade do poder do Espírito Santo sobre todo o teu ministério. Então, querido, você pode jejuar muito, você pode orar muito, você pode ler a Bíblia muito, você pode passar noites e noites trancado dentro de um quarto, mas se você estiver pacto com a injustiça, não vou dizer que você está perdendo seu tempo, mas você não vai ser ungido, querido. Deus não pode te ungir, querido. Deus não pode te ungir. Outra coisa, o que fazer para ser ungido por Deus? É o tema do nosso estudo. Segunda coisa, odiar o pecado. Querido, você pode jejuar, vou repetir de novo, você pode jejuar, orar, se martirizar, mas enquanto você amar o pecado, enquanto você tiver aliança com o pecado, pacto com o pecado, Deus não pode te ungir. Salmo 45, 7. Odiaste o pecado.
Tu amaste a justiça e odiaste o pecado, por isso teu Deus, o teu Deus, te ungiu. Não tem como Deus te ungir amando o pecado, querido. Como é que Deus pode ungir você amando o pecado? Existe dois tipos de unção, como eu disse para você. A unção da confirmação para o chamado ministerial. Essa unção, ela vem de Deus, pastor? Vem, é de Deus, é uma confirmação. É uma unção, só que essa unção, ela é feita pelo homem. Agora, a unção que vai fazer com que você ande na presença de Deus, a unção que vai fazer com que destrave a sua vida espiritual, essa unção, querido, ela não vem só daquele azeite que derrama sobre a sua cabeça, ela vem do seu coração. É uma unção que Deus derrama dentro do seu espírito. E essa unção, ela não é dada pelo homem, é o próprio Deus que te unge. Então, os dois primeiros passos do tema: o que fazer para ser ungido por Deus? Primeiro, amar a justiça e odiar o pecado. Agora vamos para a outra etapa. O segundo tema do nosso estudo é: como manter a unção de Deus sobre mim? Você passou dos dois níveis da unção. Primeiro, da unção que o seu pastor, o seu líder, te ungiu, confirmando o seu chamado, confirmando o chamado ministerial para a sua vida. E você então amou a justiça, odiou o pecado, Deus te ungiu, te deu a unção. Aí agora, o que fazer? Como manter essa unção que Deus te deu? O segundo tema do nosso estudo é isso: como manter a unção de Deus sobre mim? Como manter essa unção que você recebeu de Deus? Como manter ela? Essa resposta está no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, verso 8. Em todo tempo seja alva as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Você recebeu a unção de Deus, está ungido. O que eu faço, pastor, para que essa unção permaneça sobre mim, não saia da minha vida? Querido, a primeira coisa: em todo tempo. Não é só um mês, não é só uma semana, não é só um dia. Não, querido. É em todo tempo, constantemente. Deus está dizendo para mim e você: quer que a unção que você recebeu dele, não do homem, dele, permaneça sobre você? Em todo tempo seja alva as tuas roupas, as tuas vestes, como em algumas outras traduções diz. Mas o segredo é esse: em todo tempo, não é só uma vez, não é só lá uma vez, é em todo tempo, constantemente as suas vestes têm que estar limpas. Agora eu quero falar de dois tipos de vestes aqui. Eu vou falar das vestes espirituais e eu vou falar aqui das vestes naturais. Querido, em todo tempo, o teu espírito, há umas vestes que o teu espírito recebe quando você entrega a sua vida para Jesus. Aliás, o teu espírito já possui essas vestes. O teu espírito já possui essas vestes. Assim como você tem um homem exterior, você tem um homem interior. E as vestes que há nesse espírito, há muito sentido que eu possa referir, mas eu vou referir algumas aqui, que pode fazer com que a unção de Deus não permaneça sobre você se você não manter elas limpas. A primeira vestes, o teu coração. Enquanto você manter o pecado no teu coração, enquanto você manter o teu pecado impuro, contaminado, que é as vestes do seu espírito, você não pode, a unção de Deus não pode permanecer sobre você. Não pode. Por isso que o Senhor Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Como manter as vestes do meu coração limpo, pastor? Não guardar ódio, não guardar mágoa, não guardar pensamentos impuros, pensamentos lascíveis,
Não permitir. Não quero dizer para você que você não vai ser tentado, não vai vir não. Vai vir, mas resista. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus e resiste ao diabo e ele vai fugir da sua presença. Então a primeira coisa que você tem que fazer, vai vir. O diabo vai tentar contaminar as vestes do seu coração, do seu espírito, que a primeira é o coração. Você vai ter que manter ela limpa. Por isso que a Bíblia diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, do livro de Provérbios. Guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. Limpa o teu coração. Não deixa mágoa, não deixa ódio, não deixa rancor. Vem, tira, limpa. Manter limpo é isso. É não permitir que a mágoa fique no teu coração. Venha, mas você tira. Não permitir que o pensamento impuro fique no seu coração. Vem, arranca ele, limpa ele com o sangue de Jesus. Uma das vestes. Qual a outras vestes, pastor? Uma das outras vestes que eu quero referir aqui, claramente, é os teus olhos. Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Uma das vestes é os olhos, querido. Olha no que você está vendo. Cuidado com o que você está vendo. Se você não manter limpo em todo o tempo os seus olhos, você não pode permanecer com a unção de Deus. A unção de Deus não pode permanecer sobre você. Não pode. A lascívia tem que sair dos seus olhos. A impureza tem que sair dos seus olhos. Não imponha os seus olhos em tudo que vem. Não imponha. Peça a Deus para ungir os seus olhos. Há outras vestes, as terceiras vestes, é a tua audição. Veja o que você anda ouvindo. Veja o que você anda ouvindo. Cuidado. Cuidado. Mantenha os seus ouvidos limpos. Porque senão, e isso não é só uma vez, é constantemente. Senão a unção de Deus não pode permanecer sobre você. Qual é a outra veste, pastor? Cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado, querido. Porque o que sai da sua boca pode levar a unção de Deus sair sobre você. Cuidado. Uma das vestes do seu espírito é a tua boca, os teus lábios. Cuidado. Cuidado. Pastor, qual é a outras vestes? Cuidado no que você anda pegando, querido. Cuidado com as suas mãos. Cuidado com as suas mãos. Afaste a sua mão do pecado. Tira a tua mão da iniquidade. Porque senão você não pode permanecer ungido por Deus. A unção da confirmação do chamado para o ministério feita pelo homem vai permanecer sobre você constantemente, até você morrer. De tanto que se você for lá para o céu, você vai receber. Lá você vai ser conhecido por essa unção, pastor. Se você for para o inferno, pastor. Né? Então, cuidado. Qual é as outras vestes? Cuidado com os teus pés. Aonde você anda colocando os seus pés? Aonde os teus pés estão andando? Aonde os teus pés estão indo? Cuidado com os teus pés. Guarda os seus pés. Salomão falou sobre isso. Guarda os seus pés. Cuidado. É uma das vestes do seu corpo também. Tome cuidado. Então, querido, essa é uma das vestes espirituais. Tem muitas outras, né? Mas é uma das vestes espirituais que eu queria aqui expor para você, né? Uma das outras vestes também que eu poderia colocar sobre o espírito do homem é a sua respiração, o seu nariz, né? Então, outra coisa, pastor, quais as outras vestes que o senhor falou que iria falar? As vestes naturais, querido. Cuidado com as roupas que você anda vestindo. Cuidado. Cuidado com as vestes naturais. Cuidado para as suas vestes não serem imundas. Cuidado para as suas vestes não causar escândalo. Não causar escândalo. Escuta o que eu estou dizendo. Cuidado para que diante de Deus você não esteja andando nu fisicamente e causando vergonha para quem te olha e te vê. Cuidado. Isso também é vestes que você tem que manter em todo tempo pura, limpa. Aí a Bíblia diz o quê?
e nunca falte o azeite sobre você. Aí a unção vai permanecer. Aí a unção vai estar sobre você. Aonde você entrar, você vai estar ungido, mas não com a unção que o homem te deu, te confirmando o chamado para o seu ministério, mas a unção vinda do próprio Deus. Ela vai permanecer sobre você. Mas cuidado com o que você anda vestindo, querido. Analise no espelho se essas vestes que você está vestindo não está causando escândalo, não está trazendo escândalo, querido, não está fazendo o seu irmão pecar, não está fazendo a sua irmã pecar, não está fazendo os homens cobiçar você, não está fazendo as mulheres cobiçar você. Cuidado, cuidado, peça o Espírito Santo para te ajudar a vestir. O sacerdote de Deus, aquele que foi ungido, chamado por Deus, há uma unção, há umas vestes que ele precisa usar. No Velho Testamento, a Bíblia diz que quando Deus chamou Arão e os seus filhos, Deus estabeleceu as vestes que eles poderiam usar. Não era qualquer veste. Na época do Senhor Jesus, você não vê Jesus andando nu. Você não vê os apóstolos mostrando as suas vergonhas, como está escrito no livro de Apocalipse. Não! Havia umas vestes adequadas, como servos e servas de Deus. Ah, pastor, isso é coisa de religioso. Querido, não vai nessa não. Cuidado! Você pode perder aquilo que é mais precioso na tua vida, que é a unção de Deus. Cuidado! Não dê ouvido para que essas pessoas estão dizendo para você, não. Deus tem me ensinado sobre isso. As vestes falam muito também diante de Deus. Então, os dois temas abordados aqui é esse: o que fazer para ser ungido por Deus. O segundo tema: como manter a unção de Deus sobre mim. Como manter essa unção que você recebeu de Deus sobre você? Eclesiastes 9:8. Em todo tempo seja alvo as tuas, está no plural, não está no singular, está no plural, vestes, está falando aqui de várias vestes, né? Em todo tempo seja alvo as tuas vestes e nunca falte o óleo, o azeite sobre a tua cabeça. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você aqui? Em todo tempo seja alvo as tuas roupas e nunca, em momento nenhum, a unção de Deus vai sair de sobre você. Nunca a unção de Deus vai ser retirada de sobre você. Quando você pregar, as pessoas vão ver que a unção de Deus está lá. Quando você colocar a mão sobre os enfermos, o enfermo vai ver que a unção de Deus está sobre você. Quando você pregar a palavra, as pessoas vão ver que a unção de Deus está sobre você. Aonde você entrar, as pessoas vão bater os olhos sobre você e vai dizer: verdadeiramente essa mulher é ungida de Deus, esse homem é ungido de Deus. Não pelo que você fala, querido. Não pense nisso não. É a sua conduta, é o seu caráter, é a sua moda de vida. A unção vai transformar o seu caráter, a unção vai mudar você. A Bíblia diz que quando o profeta Eliseu chegou na cidade de Sunem, a Bíblia diz que ele, passando ali naquela cidade, aquela mulher disse: olha, eu vejo, disse para o seu marido, eu vejo que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Esse homem não é qualquer homem. Esse homem, ele é um santo homem de Deus. Então nós vamos estender as mãos para esse homem. Nós não podemos deixar esse homem de qualquer forma. Esse homem não tem aonde reclinar a cabeça. Esse homem não tem aonde ele reclinar a sua cabeça, aonde repousar. Vamos construir aqui na nossa casa um quarto, vamos colocar uma cadeira, vamos colocar uma cama, e todas as vezes que o homem de Deus vier para cá, ele vai ter um lugar onde repousar. O que Deus me faz me entender com isso, querido? É que quando Deus te unge, não a unção, não somente a unção, quando você permanece não somente com a unção da confirmação do chamado para o ministério, mas com a unção que Deus te deu. Com a unção que está escrito aqui, ó, tu amaste
a justiça e odiar-te o pecado, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, né? Então, com óleo de alegria, mais do que todos os teus companheiros, né? Salmo 45, versículo 7. O que me faz entender, querido? É que quando essa unção de Deus, ela permanece sobre você, você guarda suas vestes, ela permanece sobre você, querido, automaticamente as pessoas serão levadas, elas serão tocadas, elas serão movidas por Deus para ajudar você. Não vai precisar você estar gritando, implorando para as pessoas: ô, me dá um prato de comida, estou passando fome, me dá uma roupa, me dá um... Não, querido. Essa unção, o próprio Deus vai cuidar de você, como Ele cuidou de Elias, como Ele cuidou do profeta Eliseu, né? Por isso que há um versículo, uma chave de prosperidade dada por Jesus. Só que essa chave é diferente das chaves, né? Essa palavra, essa instrução que o Senhor Jesus disse, ela é diferente das instruções que muitos homens estão dando nos dias de hoje, infelizmente. Você sabe qual foi a instrução de Jesus para prosperar, para nada faltar? Está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A chave, a instrução de prosperidade de Jesus é essa, para nada faltar. Mas enquanto você ficar desesperado, querido, querendo fazer tudo na sua força e sem lutar para receber a unção de Deus sobre você, vou repetir de novo, Deus tem me colocado para repetir isso. Não a unção da confirmação para o chamado do seu ministério, ao qual o seu pastor te ungiu. Não é essa unção, não. É a unção que estava sobre o ministério do Senhor Jesus. A unção que diz: Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. É essa unção. Que ela não é dada por homem, é dada por Deus. É essa unção que vai fazer com que você busque, então, priorize o reino de Deus, a sua justiça e as outras coisas, querido, o calçado, as vestes, o emprego, né, a saúde, tudo que você precisa será acrescentado. Mas enquanto você ficar desesperado, correndo atrás das coisas materiais e esquecendo do reino de Deus e da justiça de Deus, você vai lutar, você vai bater e as portas vão permanecer fechadas. Então essa é a palavra do Deus Todo-Poderoso para você. Que o Senhor Deus possa estar te abençoando, né, através dessa mensagem. Que o Espírito Santo, nosso Consolador, o precioso Espírito Santo, o nosso melhor amigo, o Senhor da igreja, o Senhor Espírito Santo, Ele possa estar esclarecendo mais para você sobre esse estudo que Ele me deu. Mas muito obrigado por você estar me ouvindo. A minha oração é essa: que a unção do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, e que a unção do precioso Espírito Santo, que está escrito no livro de Atos, capítulo de número 1, versículo 8, repouse sobre sua casa, repouse sobre o seu ministério, repouse sobre o teu chamado e repouse sobre tudo aquilo que você for fazer e realizar no reino de Deus, trazendo vida e esclarecimento, trazendo vida onde há morte em tudo que você tocar. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, fique na paz.